Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, sou aqui a criadora do canal Querida Gratidão e nesse vídeo eu vou te explicar de uma vez por todas como se conectar e ativar um arquétipo de maneira efetiva. E tudo que eu vou explicar aqui é baseado nas minhas experiências, nos meus pedidos da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Se você não sabe o que é ressonância harmônica, eu vou deixar um cardzinho aqui falando sobre ressonância harmônica. Eu montei toda uma playlist de maratona, desde o que é ressonância harmônica, os benefícios, como pedir, o que você precisa saber antes de pedir. Então, tem bastante informação interessante ali. Lembrando que a ressonância harmônica foi criada pelo professor Hélio Couto, não foi por mim. Eu só fiz ali as playlists para facilitar o entendimento e como uma forma de gratidão por todo o conhecimento que aprendi com ele. Então, o que eu vou falar para vocês aqui sobre arquétipos vem também dessa minha vivência da ressonância harmônica, porque a gente pode pedir arquétipos nessa ressonância harmônica também. Vem de muitos estudos, de leitura de livros, de testar e ver o resultado, porque, para quem não sabe, não me acompanha há muito tempo por aqui, eu já trabalhei com ciência, eu fazia mestrado, trabalhei muito tempo na faculdade com iniciação científica, e nesses períodos ali eu aprendi a ter uma visão muito analítica de fazer testes para poder concluir, para validar hipóteses. Então, eu faço isso com a minha vida também, com a lei da atração, com arquétipos, com o mapa dos sonhos, entre outras técnicas. Então, eu fiz alguns testes e validei as informações que eu vou trazer aqui para vocês. Lembrando que o que eu vou falar aqui é de extrema importância, porque eu vejo muitas pessoas falando na internet que para ativar um arquétipo basta salvar uma foto do arquétipo que você quer e ficar olhando para o celular. Não é só isso. E é sobre isso que eu vou falar, então fique até o final do vídeo se você quer aprender mais sobre arquétipo e entender qual é a maneira efetiva de você conseguir ativar o arquétipo que você gostaria na sua vida. Então vamos lá, sem mais delongas. Deixa eu tomar meu mate aqui. E apesar de eu não ser gaúcha, eu tenho esse hábito de tomar mate. Moro aqui no Rio Grande do Sul há muito tempo, então já é um hábito que eu tenho já uma certa frequência. Então, vamos começar. Se você está ouvindo esse vídeo, fazendo outras coisas, mexendo no celular, lavando louça, não sei, tenta deixar isso aí um pouquinho de lado e foca o máximo no que eu vou te falar aqui, porque são informações um pouquinho mais densas, tá? Para você conseguir assimilar. Ou assiste esse vídeo de novo depois, o que você achar melhor. Escute com bastante calma. Se for necessário, volte o vídeo para ouvir novamente, para escutar novamente. Primeiro ponto que a gente tem que entender é: os arquétipos, eles estão no universo. Ele foi criado pelo universo, por Deus, pela uma divindade divina ficou estranho, né? Mas uma divindade, uma centelha divina, o Criador, que você acreditar. E tudo que a gente considera arquétipo é um exemplo de perfeição em algum aspecto. Então, ativar um arquétipo é aceitar uma característica do universo em você. Como assim? Porque a gente também é perfeito. E para ativar essa característica, a gente precisa acreditar. Um exemplo, Afrodite. Eu acredito que eu sou sensual como Afrodite? Eu acredito que eu sou um líder nato, como, por exemplo, a águia, que conquista tudo o que quer? Eu acredito que eu consigo construir estruturas como o arquétipo do imperador? Eu acredito que eu tenho uma persuasão muito forte na comunicação como a sereia, tanto é que a gente está escutando nas histórias o canto da sereia. Então, o primeiro ponto é entender que os arquétipos foram criados pelo universo, assim como nós. Eles são exemplos de características de perfeição de acordo com a figura montada ali. Eu dei o exemplo da sensualidade da Afrodite, da persuasão, por exemplo, da sereia. Então, cada arquétipo vai ter uma característica mais forte. E outro ponto importante de você entender aqui é que a gente já nasce predisposto, digamos assim, com alguns arquétipos que moldam ali o nosso caráter, as nossas características, a nossa personalidade. Fulano tem a personalidade mais delicada, ciclano é mais rígido, mais rude. Isso tudo também é regido por alguns arquétipos. E aí, entre outros fatores, que envolve ali signos também, e não é o assunto que eu vou entrar aqui agora. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é: o arquétipo ele foi criado assim como você, como algo perfeito.
Uma figura de arquétipo nada mais é que, entre aspas, a personificação de uma característica perfeita. Eu digo entre aspas porque muitos arquétipos não têm comprovação científica que já existiram. Um exemplo, não tem como eu comprovar que a Afrodite de fato existiu, não tem como eu comprovar que uma sereia de fato existiu ou existe. Então, são figuras personificadas para desenvolver, para explicar uma característica. E quando eu tento ativar um arquétipo e eu não ativo ele da maneira correta, principalmente acreditando fielmente que eu ativei esse arquétipo, eu vou me conectar mais com o lado sombras do que com o lado luz. Assim como nós, assim como tudo no planeta, no universo, que tudo é dual. Luz, sombras, céu, entre aspas, inferno, claro, escuro, bem, mal, tudo é dual. Yin Yang. No arquétipo não vai ser diferente. Ele tem um lado sombras e o lado luz. Ele é perfeito? É. Mas não quer dizer que ele não tenha lado sombras. Sim, é estranho de entender, né? Mas calma que eu vou desenvolver melhor a ideia. Então, se eu não acredito ou se eu ativo de maneira errada, sem nem entender qual é a minha personalidade, quais são as minhas características antes de ativar um arquétipo, sem perceber se vai ter confronto ali, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que eu queria até desenvolver melhor essa ideia no outro vídeo. Então, eu só vou dar uma palhinha aqui para vocês. Eu recentemente ativei o arquétipo do imperador. O imperador, ele faz a gente agir. Ele constrói estruturas, ele estimula a sua visão estratégica de ação, de sair da teoria, de construir impérios, de construir fortunas. Eu já tenho o ímpeto de agir muito forte. E uma das características sombras do imperador é que ele não aguenta ver procrastinação, ele não aguenta ver pessoas no vitimismo, ele não aguenta ver pessoas na preguiça. E recentemente eu acabei excluindo uma pessoa da minha vida, que eu estava me relacionando amorosamente, porque eu percebi que é uma pessoa acomodada. Que tudo que eu trazia de solução para resolver a vida dessa pessoa, a pessoa dava desculpas. E sem nem perceber, com uma semana e meia de uso do arquétipo do imperador, eu fui extremamente rude com essa pessoa. Não concordo com o estilo de vida que ela leva, mas eu também não tinha o direito de agir como eu agi. Só que a gente acabou brigando, acabou que eu não pedi desculpa, enfim. Eu falei que ela era uma pessoa acomodada e que ela não mudava de vida, porque estava numa situação muito cômoda em que não precisava melhorar financeiramente, já que morava com os pais. E eu julguei a pessoa, não é correto, não é correto. Mas eu falei com uma pessoa acomodada e que se ela dependesse só de motivação, ela não ia fazer nada na vida, porque tudo que a gente só faz dependendo da motivação, a gente começa algo novo ou nem começa algo novo, mas não termina. Porque só a motivação, sem o comprometimento, não, a gente não consegue desenvolver nada. Não deixa de ser real. Só que eu falei de uma maneira rude, e a gente brigou e se afastou. Ou seja, eu já tenho um temperamento muito forte de ação, de performance. E quando eu tive esse imperador para fazer eu agir mais, eu acabei transparecendo mais o lado sombra do imperador do que o lado luz, porque o lado luz eu já tinha até certo ponto. Então, entendem? Então, não adianta nada eu não saber qual é o meu temperamento, as minhas características e só ir ativando o arquétipo a doida e depois falar que o arquétipo não deu certo. É ter essa maturidade espiritual, diria também, intelectual, porque é um estudo, né? Não é à toa que o Carl Jung inventou ali os 12 arquétipos, que todos os arquétipos que existem são baseados nesses 12 arquétipos do Carl Jung, porque é um estudo de características que estão no inconsciente coletivo. Então, voltando, se eu não acredito, ou se eu ativo de maneira errada, ou se eu ativo um arquétipo, sem nem me conhecer, sem nem perceber o que eu tenho em mim, eu, Amanda, hoje, não consigo dizer quantos arquétipos tenho de características próprias minhas, que eu nasci com ele do meu temperamento. Mas eu consigo ter uma predição de quais características que eu tenho, isso já vai me dar uma noção. Ah, eu tenho mais esse arquétipo de líder, de ação, de agir, de mudança, de transformação, e aí você vai juntando. Imperador, borboleta,
percebi que eu tenho muito forte a Cleópatra também, então é estudo, gente, é ir se percebendo, estudando e vendo. Isso faz sentido? Eu já tenho isso comigo ou não? Se eu já tenho isso comigo, ao ativar um arquétipo que é parecido comigo, que treta que pode dar? Então, é ter essa consciência, tá? Então, cuidar muito isso, das suas características pessoais com o arquétipo que você quer ter, e notar que sempre que você ativar um arquétipo, vai vir luz e vai vir sombras. E é na prática que você vai saber se esse arquétipo, de fato, vai te beneficiar de alguma maneira ou não. O lado bom disso é que se você sentir que só está te fazendo mal, você se desconecta desse arquétipo. Que é basicamente deixar aí. Mas primeiro eu vou ensinar a conectar para depois se conectar. Então, a gente está o tempo todo vivendo vários arquétipos, já falei alguns pontos importantes aqui, vão deixando suas dúvidas nos comentários, tá, pessoal? E então, para a gente ativar o arquétipo, basta a gente ter o desejo e a aceitação. Como assim, Amanda? Se eu colocar uma foto do arquétipo, eu quero, tipo, sei lá, do imperador que eu estava comentando. Se eu colocar uma foto do imperador, o que representa o imperador para mim, na tela do meu celular e ficar olhando para ele o dia inteiro, isso vai aumentar o meu desejo e aceitação? Vai. Então, toca a ficha. Eu ouvir meditações, reprogramação mental, vai me conectar mais, de aumentar o meu desejo e a minha aceitação em relação a esse arquétipo, a sentir que sou eu, que é muito eu quando eu escuto aquele áudio, quando eu vejo aquela imagem. Então, toca a ficha. Agora, se eu coloco uma imagem no celular, num quadro, tatuo na pele, escuto reprogramações, e eu não acredito que aquilo faça sentido, que eu estou me conectando, que eu estou aceitando aquele arquétipo comigo, que eu me vejo como se fosse um espelho, olhar para aquele arquétipo e me ver nele, eu não vou ativar o arquétipo. Então, a essência para ativar um arquétipo não é ele na tela do celular, é você desejar e aceitar e se ver nele. Basicamente é isso. Então, quando você olhar para o arquétipo, por exemplo, no seu celular, num quadro, em algum lugar, olhe e fala, nossa, sou eu. Muito, muito, muito eu. Estilo uma vez um relato da Ludmilla, que viu a Beyoncé e falou que era ela. Ela viu em algum lugar, numa vitrine, não lembro a situação. É isso, é se olhar e falar, sou eu. Não é eu quero ser no futuro, ou já fui, é sou eu. Agora, aqui, que é o que a gente transforma, que é o único momento que a gente consegue controlar é o agora. Então, existe ali a essência de vários arquétipos, cada arquétipo vai ter ali um foco maior, mas o básico para você entender o que é o arquétipo, como ativá-lo, seria esse compilado de informações que eu passei para vocês. Então, resumidamente agora, porque eu sei que falei muita informação para que você consiga entender melhor, arquétipo ele é criado pelo universo, são modelos de perfeição, com características mais fortes de acordo com o arquétipo, de líder, de persuasão, de sedução e por aí vai. Já nascemos com alguns arquétipos predominantes de acordo com o nosso signo, que vão mudar as nossas características. Então, primeiramente, antes de eu pensar, quero, por exemplo, atrair dinheiro, como o rei de Midas ali, que tudo que toca vira ouro. Mas se eu já sou uma pessoa que faço dinheiro facilmente, talvez ativar o arquétipo de Midas vai reacender, vai intensificar o lado sombras dele, mais do que o luz, porque eu já tenho luz. Entende? Então, se conheça primeiro antes de escolher quais arquétipos você quer ativar. E você pode ativar vários arquétipos de uma vez, tá? Só cuide para não misturar todas aquelas informações na sua mente, para não ter conflito. Eu uso, em média, ali, no máximo, 5 arquétipos por vez, para não dar um tilt na minha cabeça, de não entender se isso veio de um arquétipo, se veio do outro. Na minha mente, eu já me conecto com os arquétipos pensando da seguinte maneira: esse arquétipo é para melhorar minha comunicação, esse para melhorar minha relação com o dinheiro, esse para me fazer agir mais, esse para aquilo. Como se eu pudesse compartimentalizar, para minha mente entender que cada arquétipo vai ter um tipo de influência sobre mim. Então, do mesmo jeito que eu trabalho o desejo, a aceitação, me conecto, me vejo com esse arquétipo, eu compartimentalizo, mas isso eu, Amanda, tá? E tem dado muito certo. Agora, não aconselho fazer ele 10, 15 arquétipos, que é muita coisa, gente. Então, por favor, testem com cautela, comecem devagarzinho, lembrando sempre que vem um lado sombra e também um lado luz.
Então, cuidei bastante isso. Se não tiver normalmente conflito de características suas com o arquétipo e você se conectar positivamente com ele, tem grandes chances de se conectar mais com a luz do que com a sombra daquele arquétipo. Desejou, aceitou, se viu como um espelho, você se conectou com aquele arquétipo. E aí vai viver a sua vida. Não fica 24 horas por dia pensando no arquétipo, é que nem fazer o efeito Zenão, que o Hélio fala, que ia bloquear um pedido de ser feito. Teria a mesma lógica de eu toda hora chamar um garçom no restaurante e mudar o meu pedido. Nunca vai ficar pronto. Porque eu estou aplicando ali efeito Zenão. Ai, será que vai ficar pronto? Não quero mais isso, quero aquilo, quero isso. Não, não quero mais isso aqui agora. Se conecta e deu. Eu mesmo lembro, na maioria das vezes, do arquétipo quando eu olho o celular. Mas eu olho a imagem no celular já me visualizando naquele arquétipo. Não simplesmente largando a imagem ali e esquecendo. Não adianta nada pôr a imagem se eu não me ver ali. Entende? E como é que a gente desconecta do arquétipo, então? Vi que não tá dando boa? Tudo que você tiver salvo sobre ele, tudo que você tiver aplicado de técnica, se tiver imagem, exclui, se tiver um quadro com a imagem, tira, troca o quadro ali. Se fizer reprogramações, meditações, inclusive eu tenho aqui no canal, exclui também. Praticamente esqueça aquele arquétipo. Limpa tudo, se for ficar um período sem arquétipo também é legal, para dar uma limpeza ali, para você lembrar quem você é, qual é a sua essência, suas características naturais. Então, é só excluir como se você tivesse, sei lá, excluindo alguém da tua vida. Pesado, mas é essa a realidade. Quando você, sei lá, briga com alguém, você não quer mais aquela pessoa de jeito nenhum, você exclui das redes sociais, sei lá, bloqueia, um exemplo, se for algo muito drástico, simplesmente não manda mais mensagem e fica indiferente. E aí, devagarzinho, você vai se desconectando dessa energia. Uma coisa que eu faço bastante também, que me auxilia, é separar em estado meditativo e falar, me conectar com o arquétipo mesmo, tá? Agradecer por todo o tempo que ele passou comigo, pelos aprendizados que eu tive com ele, porque sempre a gente aprende alguma coisa, mesmo que tenha vindo mais sombras do que luz. Agradecer pelo tempo que ele passou comigo, mesmo que seja, sei lá, um dia. Agradecer pelos ensinamentos e pedir essa desconexão, deixar ir e falar, não quero mais a sua influência sobre mim, muito obrigado pelo tempo, pelo aprendizado, pela troca, e agora eu deixo ir, para abrir espaço para novos arquétipos ou os meus arquétipos que nasceram comigo, das minhas próprias características. Era isso, pessoal. Para esse vídeo não ficar muito longo, falei muita coisa, espero que vocês tenham conseguido aproveitar, espero que vocês tenham conseguido assimilar todas as informações que eu falei. Eu sei que foi muita coisa, mas eu senti que era muito importante trazer esse assunto para cá, porque eu vi muito vídeo falando como ativar um arquétipo, salva a imagem no celular. Não é só isso, gente, é muito mais profundo e mais forte que isso. Vocês entendem a profundidade de ativar um arquétipo? Ele vai mexer nas suas características pessoais, ele vai mexer no seu ímpeto de viver ou de não viver, vai mexer no seu humor, no seu sono, na sua qualidade de vida, vai mexer em tudo. Então, é muito sério quando a gente quer ativar um arquétipo. E não dá simplesmente para eu, da noite para o dia, resolver ativar o arquétipo. Não. Estuda um pouquinho ele antes. Qual a influência dele, os prós e contras daquele arquétipo, a luz e a sombra, o que, que eu tenho, o que, que eu não tenho, vai ter conflito, não vai ter conflito. E faz o teste. Sempre se observando. Porque se eu não estou me observando, eu não vou saber como aquela influência está agindo na minha vida. Então, não é vivendo automático como a grande maioria vive, não. E dorme, acorda, toma café, ou vai treinar, vai trabalhar, volta para casa, dorme, come de novo e deu. Não, gente, quem trabalha, quem estuda espiritualidade veio aqui para mais, não veio só para essa rotina, entre aspas, tá? É medíocre. Medíocre aqui que eu digo é de não sair da Matrix, de não focar em outras coisas que não seja isso. É bom trabalhar, é bom fazer dinheiro, é bom se relacionar, mas isso é o lado espiritual. E se avaliar, perceber suas condutas, seus pensamentos, suas ações, como você trata outra pessoa, como outra pessoa te trata. Eu desenvolvo isso muito nas minhas aulas de yoga e trago aqui para vocês também. É muito importante se perceber o tempo todo, para se conhecer e para também entender a influência do arquétipo sobre você, para ver se ele está indo pelo caminho que você gostaria para conquistar aquilo que você quer. Show? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aqui nos comentários. Se não se inscreveu no canal ainda e gosta desse tipo de assunto, já se inscreva para sempre ser lembrado, para dar aquele help para mim, para eu conseguir crescer aqui no YouTube também. Vou ficar muito feliz. Se você tem ali relatos relacionados a arquétipos, por exemplo, que quiser compartilhar comigo aqui nos comentários. E se quiser que eu faça vídeo também
compartilhando os seus depoimentos, me digam nos comentários, eu vou ficar muito feliz de saber, de entender que de alguma forma eu estou te ajudando e estou tendo também esse retorno de vocês através dos depoimentos, eu vou ficar muito feliz. Sugestões de vídeos também são muito bem-vindas a qualquer momento. Quiserem fazer aula de yoga comigo, vou deixar tudo nos comentários aqui, na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Namastê e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.